A grande imprensa, a grande mídia, já definiu seu candidato estilo classe média para os representar como terceira via. Sim, é Sérgio Moro. Isso fica muito claro na medida em que, logo após o lançamento da candidatura, o Jornal Nacional já vem como tema de abertura a corrupção. A Veja dessa semana o coloca na capa. Você vê também, claro, a Rede Record, Jovem Pan, já promovendo aí a candidatura do Sérgio Moro. Sem contar também que ele passou lá pelo programa do Bial. Claro que, se essa candidatura vai engrenar ou não, lá para o final de fevereiro, começo de março, é que isso vai ficar bem claro. Lembre-se que em 2018, em fevereiro, o Bolsonaro tinha ali cerca de apenas 10% do eleitorado. Então, portanto, é ali onde a onça bebe água, é ali onde tudo se define. Mas lembre-se, todo candidato tem uma biografia e isso vai ser explorado. E vale lembrar qual é a biografia do Sérgio Moro, porque quando ele rompeu, aliás, quando ele foi demitido do governo Bolsonaro em 24 de abril de 2020, o canal aqui tinha nem 15 dias. E ali eu já fiz um vídeo mostrando aí quem era a figura do Sérgio Moro. Vamos relembrar alguns aspectos importantes dessa sua biografia e também da sua passagem pelo governo. Sérgio Moro já tinha acordado de ir para o Ministério da Justiça antes mesmo do Bolsonaro ganhar as eleições, então vejam que estava tudo bem articulado. E aí chega ao Ministério da Justiça, que podemos chamá-lo, nesses 16 meses que ele esteve lá, como o Ministério do Silêncio, ou o Ministério do Acobertamento, ou o Ministério da Prevaricação. Porque Sérgio Moro simplesmente agindo como se fosse uma avestruz, né? Simplesmente não fingiu-se de morto para as fake news do Carlos Bolsonaro, fingiu-se de morto para a investigação das milícias do Flávio Bolsonaro. Aliás, depois de todo aquele problema das construções, inclusive aquela que caiu lá no Rio de Janeiro, né? Foi o próprio Supremo Tribunal Federal que pediu o encaminhamento de investigação. E naquele momento, o Sérgio Moro ainda tentou interferir, questionando se é que, por acaso, o Supremo poderia ter feito uma coisa dessa. Então ele foi sempre acobertando os filhos do Bolsonaro. Sem contar que lá no começo, simplesmente a questão do Queiroz, dos cheques, né, para a primeira-dama. Nunca, em 16 meses, o Queiroz foi chamado para um depoimento. Nunca foram atrás do Queiroz. Né? E sem contar outros episódios. Episódios como investigar quem é que botou fogo no dia do fogo, investigar as grilagens, investigar a invasão de reservas indígenas, investigar os vários assassinatos no campo, a derrubada massiva de árvores, de florestas, de reservas indígenas. Sem contar na questão lá do óleo das praias, que depois, até por investigações via satélite, percebeu-se, né, as evidências que teria sido um navio grego, né, claro que por acidente, mas teria soltado todo aquele óleo, né, e teria que pagar, portanto, as multas. Simplesmente deixou-se para lá. Seria uma investigação que deveria ter sido feita junto com o Ministério do Meio Ambiente, mas também vai esperar o que desse Ministério do Meio Ambiente? O caso do grampo. O grampo lá no telefone da Dilma, que, por sinal, a Dilma foi frouxa naquele momento, porque ela deveria ter, no caso, aplicado a própria lei, porque ninguém, nenhum juizeco, pode simplesmente grampear o telefone de um presidente e depois revelá-lo com a TV.
né? Bastava a própria Dilma, naquele momento, acionar a Polícia Federal e botar o Sérgio Moro na cadeia. Mas foi ao contrário, né? Ela deixou correr, sofreu o impeachment, ou seja, sofreu ali o golpe arquitetado, e ainda, lá mais para frente, quem iria para a cadeia não foi o Sérgio Moro, que deveria ter ido por causa de ter feito algo que não podia. Aliás, para quem ele mandou foi o Lula, né? Naquela arquitetura também que ele fez junto com o Dallagnol, revelado pelo Intercept. E tudo isso, por enquanto, está dando em nada. Está tudo terminando em pizza, pelo menos até o momento. Sérgio Moro, ele é monotemático, só sabe falar da corrupção, não sabe falar absolutamente mais nada de Brasil. Aliás, basta lembrar, né, que ele não fala cônjuge, ele fala conja. Portanto, veja aí o nível desse juiz, né? Então, portanto, para ele, tudo se restringe à corrupção, por isso que é um típico candidato da classe média, porque a classe média, quando vai tratar da política, também só sabe falar disso, da corrupção. Portanto, é o candidato mais do que adequado. Isso sem contar que a concepção dele de segurança foi rejeitada pelo parlamento conservador, aliás, o parlamento reacionário brasileiro. Porque simplesmente ali você ia ter um verdadeiro massacre se passasse aquilo que ele queria, né? Ou seja, o massacre de negros e pobres simplesmente ia se intensificar e foi simplesmente rejeitado, porque na prática ia significar o quê? Primeiro o policial atira, depois vai perguntar quem é a pessoa, vai investigar quem é a pessoa. Portanto, você teria ali um verdadeiro genocídio. Não de Covid-19, mas um genocídio da própria segurança pública. Então, essa é a figura do Sérgio Moro. Se vai emplacar ou não, será lá no começo, mais ou menos, de março que a gente vai perceber isso.